Quando pensamos em cura emocional, especialmente aquela que mexe na essência da nossa alma, inevitavelmente chegamos a um ponto central, fundamental e muitas vezes doloroso: a relação com a nossa mãe. Carl Jung, o mestre da alma, nos oferece uma lente única para entender essa conexão, que não é apenas pessoal, mas arquetípica, universal e transformadora. A mãe, para Jung, vai muito além da figura física que nos deu a vida. Ela representa um arquétipo, um símbolo profundo do inconsciente coletivo, a fonte do princípio feminino, da nutrição, do cuidado e também do mistério da vida e da morte. É nesse complexo simbólico que reside tanto o poder de cura quanto as raízes das feridas que muitas vezes nos paralisam sem que percebamos. Nunca curaremos plenamente enquanto não compreendermos as várias faces desse arquétipo, tanto a luminosa quanto a sombria. Porque a mãe não é só a imagem do acolhimento e proteção. Ela também pode representar controle, rejeição, ausência e até a sombra que carregamos em nosso inconsciente, aquele lado que nos faz repetir padrões dolorosos, que nos impede de crescer e amar plenamente. Quando nos relacionamos com nossa mãe, entramos num terreno sagrado, mas também repleto de tensões emocionais profundas. Jung nos ensina que a mãe é a primeira ligação com o mundo externo, o primeiro espelho onde começamos a nos ver e entender a nós mesmos. Mas se nesse espelho a imagem refletida é distorcida por dores, expectativas não atendidas ou traumas, essa distorção se enraiza na psique, influenciando todas as nossas relações futuras. É exatamente esse entendimento que muitos ainda não alcançaram. A mãe que nos feriu, abandonou, ou mesmo a mãe idealizada que nunca existiu de fato, está profundamente ligada às feridas que carregamos e às resistências para nossa própria cura. Jung dizia que para despertar é preciso olhar para dentro, e olhar para dentro é enfrentar essas sombras arquetípicas, onde a mãe ocupa um espaço central. Imagine que dentro de você existe um jardim, e nesse jardim crescem árvores que representam seus sentimentos, suas memórias e seus padrões de relacionamento. A árvore da mãe é uma dessas árvores, majestosa, poderosa, mas que pode estar seca, cheia de espinhos ou sufocada por outras plantas. Essas são as dores não curadas, os ressentimentos e as expectativas frustradas que bloqueiam sua luz. O que Carl Jung nos convida a fazer é um trabalho delicado, mas transformador. Reconhecer essa árvore, aceitar tanto suas folhas brilhantes quanto seus galhos quebrados e começar a regar esse espaço interno com compreensão, compaixão e coragem. Porque só a partir desse entendimento profundo é que podemos permitir que a verdadeira cura aconteça, que as sementes da renovação floresçam em nosso ser. E essa jornada não é fácil, pois envolve ir contra o que muitas vezes nos ensinaram sobre amar ou odiar a mãe. Envolve romper com crenças herdadas, com medos invisíveis e com a dor silenciosa que carregamos há anos, talvez décadas. Jung nos mostra que a sombra da mãe, assim como a nossa própria sombra, precisa ser acolhida e integrada para que não continue a nos controlar inconscientemente. No fundo, essa é a chave que abre a porta para a liberdade emocional. Entender que a mãe, o arquétipo, é uma força que pode tanto prender quanto libertar. Que ela está dentro de nós em múltiplas camadas e que o processo de cura começa quando paramos de buscar fora o que precisamos encontrar dentro. Agora quero que você imagine esse momento. Está sozinho em um lugar tranquilo, talvez no silêncio da noite, e começa a olhar para dentro, para esse jardim e para a árvore da mãe. Que emoções surgem? Que memórias vêm à tona? Jung diria que esse é o primeiro passo para não só entender, mas começar a transformar essa relação interna. Este é apenas o começo da sua jornada, para nunca mais carregar feridas invisíveis que bloqueiam seu crescimento e sua felicidade.
Vamos continuar juntos, porque no próximo trecho vou te guiar a compreender como essa sombra materna influencia seus comportamentos, seus relacionamentos e o modo como você se vê no mundo, e o que fazer para finalmente curar essa ferida profunda. Essa sombra materna, essa parte oculta e muitas vezes dolorosa do arquétipo da mãe, tem um impacto profundo nas nossas escolhas, nos nossos medos e até na forma como nos relacionamos com os outros. Jung nos ensina que aquilo que não é reconhecido dentro de nós se manifesta fora, como um reflexo inevitável do inconsciente. Quando você não entende essa sombra, ela age silenciosamente, como um fantasma invisível que influencia suas decisões sem que você perceba. Pode ser aquele medo inexplicável de rejeição, a dificuldade de confiar, a sensação de que nunca é suficiente ou até mesmo a tendência a repetir padrões tóxicos em relacionamentos, especialmente os amorosos. Isso porque a mãe, no campo simbólico junguiano, é a primeira e mais intensa experiência de vínculo emocional. Se esse vínculo foi marcado por ausência, crítica, rejeição ou até mesmo por um amor condicional, ele deixa uma marca que Jung chama de complexo materno. Esse complexo cria uma rede de emoções e memórias que funcionam como uma prisão psicológica. E o mais delicado é que muitas vezes esse complexo materno não está consciente. Ele se esconde nas nossas reações automáticas, na nossa dificuldade de estabelecer intimidade, na nossa sensação constante de falta. Jung acreditava que para romper com essas cadeias invisíveis é preciso trazer essa sombra para a luz da consciência. Olhar para essa sombra não é um ato de culpa ou julgamento, mas de aceitação profunda. É reconhecer que a mãe que você conheceu é apenas uma parte do arquétipo e que dentro de você existe um potencial enorme para ressignificar essa relação. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar é justamente esse processo de trazer à consciência o que estava oculto, para que possamos escolher livremente quem queremos ser. Permita-se então imaginar essa cena. Você está diante de um espelho, mas não é um espelho comum. Esse espelho reflete não só a sua aparência física, mas toda a carga emocional, as dores e as esperanças que você carrega dentro. Ao olhar para esse reflexo simbólico, você começa a identificar as feridas ligadas à mãe, mas também a perceber a força que surge quando você começa a entendê-las. Jung nos lembra que essa compreensão é o primeiro passo para a cura real, porque só quando aceitamos essa parte da nossa história, com todas as suas imperfeições, podemos liberar o peso que ela impõe sobre nossa vida. E assim, começamos a reescrever nosso destino, rompendo ciclos antigos que nos impediam de crescer. Mas a cura não termina no entendimento. Ela exige um movimento consciente, uma decisão diária de cuidar dessa ferida com amor e compaixão. Jung fala da importância da integração da sombra, que nada mais é do que acolher essas partes reprimidas de nós mesmos. No caso da mãe, isso significa acolher tanto a dor quanto o amor que ela representa, sem se deixar dominar por nenhum dos extremos. Você pode se perguntar, como fazer isso na prática? Como lidar com essa sombra sem me perder nela? Jung nos dá um caminho através do diálogo interno, da escuta atenta aos nossos sentimentos e sonhos, pois é no inconsciente que essas mensagens aparecem para serem compreendidas. Preste atenção aos seus sonhos, às imagens e símbolos que aparecem quando sua mente consciente descansa. Jung dizia que o inconsciente fala através desses símbolos, trazendo orientações e revelações que podem nos guiar para a cura. Ao aprender a ouvir essa linguagem simbólica, você abre um canal profundo de comunicação consigo mesmo e com o universo. Um canal que possibilita a transformação interior. E não se esqueça, a paciência é fundamental. Assim como uma planta que demora a florescer, a cura da relação com a mãe é um processo que exige tempo, cuidado e dedicação diária. Jung nos ensinou
que esse é um caminho de respeito ao ritmo da alma, onde cada passo conta. Agora, quero que você pare um momento e sinta essa verdade dentro de si. A sombra materna não é um inimigo, mas uma parte sua que busca ser reconhecida e amada. Ao fazer isso, você se abre para uma nova forma de viver, mais leve, mais consciente e mais plena. Nos próximos momentos, vamos continuar essa jornada profunda para entender as formas práticas de transformar essa relação interna com a mãe, usando as ferramentas que Carl Jung deixou para todos nós. Para Jung, a cura verdadeira passa por algo que ele chamou de individuação, um processo no qual nos tornamos inteiros ao integrar todas as partes de nossa psique, incluindo aquelas que preferimos esconder ou negar. A relação com a mãe é uma das primeiras grandes etapas dessa jornada. Você pode não perceber, mas dentro de você há duas figuras maternas distintas que coexistem e influenciam sua vida. A mãe real, com seus defeitos e virtudes, e o arquétipo da mãe, uma imagem universal que representa a criação, o cuidado, mas também o poder e até a destruição. Jung alertava que essa dualidade pode gerar conflitos internos profundos. Muitas vezes, nos apegamos a uma imagem idealizada da mãe, aquela que gostaríamos que ela fosse, e não aquela que ela realmente é. Esse apego cria uma ilusão, que impede que aceitemos as imperfeições e limitações dela, e, consequentemente, as nossas próprias. A sombra materna, por sua vez, é formada justamente por essa rejeição da realidade e pela carga emocional negativa que não foi processada. É como se carregássemos uma mochila invisível, cheia de mágoas, ressentimentos e expectativas não atendidas, que se manifestam em diversas áreas da nossa vida. Mas Jung nos oferece uma luz nesse caminho. A sombra não precisa ser um fardo eterno. Ela pode se tornar uma fonte de força e autoconhecimento, desde que a enfrentemos com coragem e honestidade. Isso significa olhar para dentro, sem fugir, e acolher tudo aquilo que encontramos, sem julgamento. Esse processo exige que você se permita sentir as emoções mais difíceis ligadas à sua mãe. A tristeza, a raiva, a frustração e também as lembranças boas, que talvez tenham ficado escondidas no meio desse turbilhão. Quando você faz isso, começa a dissolver os muros invisíveis que separaram você dela e começa a construir uma ponte interna que permite uma nova relação, uma relação de compreensão, perdão e amor, mesmo que não tenha sido assim no passado. É importante entender que esse perdão não é para justificar falhas ou dor, mas para libertar você do peso que essas experiências carregam. Jung acreditava que o perdão é um ato de amor próprio, uma forma de dar espaço para que sua alma possa respirar e crescer. Além disso, Jung nos ensinou que essa reconciliação interna com a mãe tem um efeito direto sobre a nossa capacidade de nos relacionar com o mundo. Porque é da qualidade desse vínculo primordial que derivam nossas relações afetivas, nossa autoestima e nossa confiança para enfrentar os desafios da vida. Quando carregamos feridas não curadas da mãe, tendemos a repetir padrões emocionais que nos prejudicam, muitas vezes sem perceber. Pode ser o medo de abandono, a dificuldade em confiar ou até a sensação constante de insuficiência. Por isso, entender e curar essa relação é um passo fundamental para romper ciclos negativos e abrir espaço para uma vida mais autêntica, livre e feliz. Agora, imagine que você está diante de um espelho simbólico novamente, mas desta vez com um olhar diferente. Um olhar que não busca culpados, mas compreensão, que não julga, mas acolhe. Esse olhar é a chave para transformar a dor em aprendizado, o medo em coragem e a sombra em luz. Carl Jung nos lembra que a jornada para a cura da relação com a mãe é também uma jornada de autodescoberta, onde você encontra a si mesmo em todas as suas nuances e se torna dono da sua própria história. E é justamente essa a mensagem que quero que você leve daqui hoje.
que a verdadeira cura começa quando você entende, aceita e integra essa relação de forma consciente e amorosa. Nos próximos momentos, vamos explorar juntos como aplicar esse entendimento no dia a dia, com exercícios práticos e atitudes que fortalecem essa reconciliação interna. Agora que você já começou a perceber a importância de entender profundamente essa relação com a mãe, é hora de trazer essa consciência para a prática diária. Carl Jung nos mostra que não basta apenas refletir ou entender intelectualmente. A cura verdadeira acontece no dia a dia, em pequenos gestos, em decisões conscientes que reverberam no inconsciente. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung nos oferece é o trabalho com os símbolos e os sonhos. O inconsciente fala conosco através dessas imagens simbólicas. E é fundamental que aprendamos a escutar essa linguagem para receber as orientações que ele nos oferece. Antes de dormir, por exemplo, você pode dedicar um momento para se conectar consigo mesmo e com essas imagens internas ligadas à sua mãe. Visualize não apenas as dores ou os conflitos, mas também as possibilidades de cura, de compreensão e de amor. Jung acreditava que a noite, o silêncio e o descanso são momentos sagrados onde o inconsciente se manifesta com mais clareza. Além disso, o autodiálogo é uma prática essencial. Converse com essa figura interna da mãe, mesmo que seja em pensamento ou escrevendo. Pergunte o que ela precisa, como se sente, o que você pode oferecer para construir uma relação mais saudável dentro de você. Esse diálogo simbólico pode parecer simples, mas é profundo e poderoso. Outra atitude prática é observar como as emoções ligadas à sua mãe surgem em situações cotidianas. Repare quando padrões de comportamento antigos aparecem, quando sentimentos de insegurança, raiva ou medo são ativados. Reconhecer esses momentos é uma forma de trazer luz para a sombra, tornando consciente o que antes era invisível. Quando você faz isso, começa a criar espaço para responder de forma diferente, com compaixão, paciência e amor, em vez de repetir os padrões automáticos. Jung dizia que a consciência é o começo da liberdade, e essa liberdade nasce do entendimento e da aceitação. Também é importante cultivar a paciência. A relação com a mãe, mesmo interna, não se cura da noite para o dia. É um processo que exige respeito ao tempo da alma, com altos e baixos, avanços e recuos. Aceite isso como parte natural da jornada e continue firme no caminho da integração. E saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Jung nos lembra que o inconsciente coletivo e o arquétipo da mãe são universais, compartilhados por toda a humanidade. Isso significa que o que você vive é uma experiência profunda, mas também uma oportunidade de crescimento que conecta você a algo maior. À medida que essa relação interna se fortalece, você começa a perceber mudanças sutis, mas significativas em sua vida. A autoestima se eleva, as relações se tornam mais autênticas, o medo dá lugar à confiança e o passado perde seu poder sobre o presente. Então, ao final de cada dia, especialmente antes de dormir, reserve esse momento para cuidar desse vínculo interno. Feche os olhos, respire profundamente e visualize uma luz acolhedora envolvendo a figura simbólica da sua mãe. Envie a ela pensamentos de perdão, de compreensão e de amor. E receba ao mesmo tempo essa luz para si mesmo, como um abraço que cura e fortalece. Lembre-se das palavras sábias de Carl Jung. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Fazer essa sombra materna consciente é o que transforma seu destino. É o que lhe dá o poder de escrever uma nova história para sua alma. Agora, vamos seguir adiante, pois ainda há muito para descobrir juntos sobre como essa relação arquetípica molda sua identidade, suas escolhas e, sobretudo, sua capacidade de amar e ser amado plenamente.
É importante entender que a relação com a mãe não influencia apenas a nossa vida emocional, mas também molda a maneira como nos percebemos e como nos posicionamos no mundo. Jung via essa relação como a base da nossa identidade, a forma como nos reconhecemos, como sentimos que pertencemos a algo maior e como desenvolvemos a capacidade de criar vínculos saudáveis. Quando essa base está ferida, sentimos um vazio existencial que muitas vezes tentamos preencher com coisas externas, sucesso, relacionamentos, conquistas materiais, mas nada parece realmente preencher o espaço deixado por essa falta de conexão interna. Essa sensação de vazio é uma das grandes causas do sofrimento emocional que muitos carregam sem entender sua origem. Por isso, Jung nos alerta que a verdadeira cura exige olhar para dentro e assumir a responsabilidade por essa relação interna. Não para culpar a mãe, nem para negar a dor, mas para reconhecer o que falta e o que precisa ser restaurado. Esse processo é, na verdade, uma forma profunda de amor próprio. Quando você se dispõe a entender sua mãe, você está se permitindo compreender a si mesmo em um nível mais profundo. Porque a mãe arquetípica é também uma parte de você, a fonte da sua capacidade de cuidar, de criar e de amar. Assim, quando trabalhamos essa relação com consciência e compaixão, estamos, na verdade, nutrindo nossa própria alma. Jung dizia que o arquétipo da mãe é o símbolo do princípio feminino, da vida que gera e sustenta. Reconectar-se com essa energia é reencontrar a força vital que habita dentro de cada um de nós. Mas essa reconexão não significa esquecer as dores ou os conflitos. Significa integrá-los, transformar as feridas em aprendizado e permitir que a energia da mãe flua livremente, equilibrando o dar e receber, o cuidar e o ser cuidado. Jung nos ensinou que essa integração acontece quando aceitamos a dualidade que existe dentro de nós, a luz e a sombra, o amor e a raiva, o cuidado e a crítica. É nesse equilíbrio que encontramos a verdadeira liberdade emocional. Agora, imagine que você está sentado em silêncio, sentindo o pulsar da vida dentro de você. Sinta essa energia que conecta tudo, você, sua mãe, o universo. Essa conexão é sagrada e, ao reconhecê-la, você começa a despertar para a plenitude que sempre esteve disponível. Essa jornada que estamos fazendo juntos não é apenas sobre entender a mãe, mas sobre despertar para a sua própria essência, para o seu poder de transformar sua vida e seu destino. E ao fazer isso, você está criando um legado, não só para você, mas para as próximas gerações que se beneficiarão da sua cura e da sua consciência. Não se trata de apagar o passado, mas de honrá-lo e usá-lo como trampolim para um futuro mais leve e autêntico. Por isso eu te convido a continuar nessa caminhada com coragem, amor e paciência. Porque a cura que começa dentro de você vai reverberar em tudo ao seu redor. Nos próximos momentos, vamos explorar juntos como aplicar esses ensinamentos no dia a dia, transformando pequenas atitudes em grandes mudanças internas. Ao chegar neste ponto da nossa jornada, quero que você sinta a importância de tudo o que foi descoberto e vivido até aqui. Nunca sanar verdadeiramente até entender a mãe é mais do que uma frase. É um convite para uma transformação profunda e real, que só acontece quando olhamos para dentro com coragem e amor. Carl Jung nos deixou um legado poderoso. A cura é possível quando reconhecemos a mãe arquetípica, quando acolhemos sua sombra e sua luz dentro de nós, e quando permitimos que esse encontro interior transforme nossas emoções, nossos pensamentos e nossas ações. Lembre-se de que essa não é uma tarefa simples, mas uma dança delicada entre aceitação e mudança, entre perdão e libertação. É um processo que pede paciência, respeito e, acima de tudo, compaixão. Para a mãe que você teve, para a mãe simbólica que habita em você e para você mesmo. Ao integrar essa relação interna, você não só rompe com padrões antigos que limitam seu crescimento, mas também abre espaço para uma vida mais autêntica,
plena e alinhada com o propósito da sua alma. E é exatamente essa liberdade interior que vai permitir que você ame e seja amado de forma verdadeira, que se relacione com o mundo de um jeito mais leve e consciente, e que viva com a sensação profunda de pertencimento e significado. Antes de encerrar, quero te convidar a fazer um compromisso consigo mesmo. Toda noite, antes de dormir, reserve um momento para olhar para dentro, para esse jardim simbólico que cultivamos juntos. Plante sementes de compreensão, gratidão e amor. Confie que o universo está trabalhando silenciosamente para trazer até você tudo aquilo que sua alma deseja. Que a sabedoria de Carl Jung seja sua guia nessa caminhada, lembrando sempre que olhar para dentro é o despertar mais poderoso que você pode experimentar. Você nunca estará sozinho nessa jornada. O inconsciente, o arquétipo da mãe e a força da vida estão ao seu lado, prontos para te ajudar a florescer. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem e se inscreva para que possamos seguir juntos em novas descobertas profundas. Até breve, e que seus sonhos sejam a semente de uma vida plena e verdadeira.